nome é Vivian Andrade e neste canal eu faço tutoriais sobre softwares que eu utilizo no meu dia a dia como pesquisadora em física experimental. E uma das minhas ênfases, né, de pesquisa são materiais magnéticos. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer um gráfico de uma curva de esterese com dados de magnetização obtidos utilizando o Dynaco, tá? O VSM, o módulo de VSM do Dynaco, da Quantum Design. Então, eu tenho aqui o meu arquivo do Origin, que eu criei agora, novo. Vou dar um zoom aqui. E eu tenho que, primeiramente, importar, né, esses dados. Então, eu venho aqui em Import Wizard. Nos 3 pontinhos eu seleciono meu arquivo e eu vou selecionar que vai ser esse aqui, Spion MDHCycle. Eu não vou usar nenhum filtro, então eu vou deixar como None, né? Porque a princípio vocês também não têm nenhum filtro salvo. E aqui, se eu colocar Auto Determine Header Lines, ele lê errado. Então a gente vai ter que fazer isso manual. Então, manualmente, então são 34 linhas de cabeçalho e só uma sublinha, onde nós temos somente aqui, ó, o comentário, tempo, temperatura, campo magnético e momento. Esses 3 são o que nos interessam, tá? Temperatura, campo magnético e momento. Então aqui eu vou colocar que não tem nem comentário, nem unidades. Então, se ele ficou assim, e vou dar um Next. Aqui também eu não mexi em nada, aqui também não mexi em nada. E ele mostra aqui como que as colunas estão separadas, tá? O arquivo, quando sai do Dynaco, ele sai com várias colunas, tá? De medida de transporte, da amostra, de erro, de monitoramento da pressão da câmara. E a gente não quer, a gente só quer essas 3 colunas, né? A de temperatura, campo magnético e magnetização. Então, eu preciso excluir essas 2 primeiras colunas e a partir da 6ª coluna. Então, eu venho aqui em Next e ele vai me dar uma opção em que eu posso fazer isso, tá? Então, aqui onde está Partial None, eu vou botar All Files e vou botar para ele pegar da linha da coluna 3, acho que 3 até a 6. Vamos ver se vai dar certo. Isso mesmo. Então, 3 até a 5. Né? São essas 3. Apply. Então, nós ficamos só com as nossas 3 colunas, tá? Que é a temperatura, campo e magnetização. Então, eu vou dar aqui um Next. A gente pode salvar o filtro também, mas eu não vou fazer isso. Vou dar um Finish. Pronto. Então, aqui a gente tem o nosso workbook com a temperatura, que é 300 Kelvin. A gente também não precisava dela. Então, se a gente quisesse excluir, não ia ter problema, porque a gente sabe que a medida foi feita a temperatura ambiente. Mas, às vezes, a gente faz várias medidas a diferentes temperaturas. Então, é importante saber a temperatura. Então, o que vai ser o nosso eixo X vai ser o campo magnético. Então, eu seleciono essa coluna e atribuo como X. Então, como aqui já tem um X, ele botou X1, X2. O momento magnético que está em EMU. E eu preciso da massa desse material. Para facilitar, geralmente, se costuma colocar qual é a massa do material no nome do arquivo, porque a gente já consegue pegar aqui. Como a gente não tem isso, eu vou vir aqui, deixa eu minimizar. No meu arquivo de dados, no meu cabeçalho, eu tenho aqui a informação da massa. Então, aqui vão ter várias informações do equipamento. E aqui, ó, Info Sample Mass 6,6, isso está em miligramas, tá? Para fazer a divisão da magnetização, eu preciso que isso esteja em gramas. Então, eu vou atribuir aqui como sendo coluna vai estar em gramas, então eu coloco aqui que
a coluna C dividido por 0,0066 gramas. E eu tenho a minha magnetização, que eu vou botar como M, em EMU por grama. E agora eu faço o plot da minha curva. E tenho aqui o meu valor, a minha curva de magnetização. Nesse caso, são espions, então eles são super paramagnéticos e não vão apresentar remanência nem coercividade. Para a gente visualizar isso no gráfico de esterese, a gente costuma colocar os eixos em x igual a 0 e y igual a 0. Para fazer isso, eu dou 2 cliques na escala e venho aqui em Grids, Opposite, y igual a 0. Eu posso alterar aqui para qualquer valor que eu queira. Opposite, x igual a 0. E dou um OK. Para visualizar, é interessante mudar também a cor do gráfico. Então, pode colocar em vermelho, por exemplo. Vou aumentar para 3,8. Para 2. E se eu der um zoom aqui, ó, na origem, a gente vê que tanto a coercividade como a remanência é muito pequena, né? Quase negligente. Então, dou um menos aqui 2 vezes. Eu não preciso dessa legenda, porque eu só tenho um gráfico. E o campo magnético está em Oersted, mas fica meio ruim de ver esse tanto de zero aqui. Então, o que a gente faz é dividir por 1000 e colocar a escala em kilo Oersted. Ou Tesla, dividindo por 10.000. Então, eu venho aqui na horizontal, tenho scale, mas se eu venho em tick labels, eu tenho aqui, ó, divide by factor. By 1000. Apply. Ok? Então, agora que eu tenho o campo aplicado H em quilo Oersted. Para visualizar melhor também, é interessante aumentar as escalas. Eu costumo colocar 26 para os valores, né, da escala e 31 para a legenda. Aqui, né, no eixo Y, de 20 em 20 está muito pertinho, não é tão interessante. Então, eu posso vir aqui, ó, tá de menos 90 a 90, com um incremento de 20. Então, eu posso colocar 25, por exemplo. Fica ainda, eu acho ruim, então eu prefiro colocar 50 e colocar aqui de menos 100 a 100. Ficou melhor. E aqui no horizontal, eu só tenho até 30 kHz, então eu não preciso desse 35. E agora é só exportar. Se eu precisar alterar depois esse gráfico, eu preciso salvar o meu projeto. Então, eu venho em File, Save Project As, e aqui vem uma peculiaridade do Origin na versão recente, né, nas mais recentes, é que só se salva projeto em OPJU. Enquanto que as versões mais antigas, elas vão salvar o projeto em OPJ. No Origin novo, você consegue abrir o OPJ, mas não consegue salvar o OPJ. Enquanto que no antigo, você consegue abrir o OPJ, mas não consegue abrir o OPJU. Então, eu vou fazer um vídeo só mostrando como converter OPJU em OPJ, para que vocês consigam abrir esse arquivo se você tiver um Origin antigo. Então, eu vou colocar esse aqui como sendo Mag Example 2, porque esse Mag Example é outro vídeo que ainda vai ao ar. Pronto. Então, nesse vídeo, vocês aprenderam a plotar dados de curva de esterese obtidos usando o Dynaco, o VSM, como fazer
o plot, como editar esse plot para exportar e como salvar o seu projeto. Então deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, o que você acha que ficou faltando nesse vídeo, tá? Curte também o vídeo e compartilha com seus colegas. Isso pode ser útil para eles. Então até o próximo vídeo.